Esse mês nós temos concentrado em termos de palavras sobre o tema da bondade de Deus, abordando em vários aspectos, e o pastor Seth pediu-me para falar sobre a bondade de Deus nos últimos tempos. Quando eu estava a falar com um amigo meu, Fred Kropp, ontem à noite, eu disse, eu vou dar uma mensagem sobre a bondade de Deus nos últimos dias, e ele começou a rir. Porque se nós olharmos para o fim da Bíblia, às vezes há muita coisa menos do que coisas boas, não é? Há muita guerra, há muita juízo final e tudo isso, muito clamor e tudo. Mas quando eu estava a ver, né, o fim da Bíblia, que é bom ler o fim da Bíblia, né? Quando vocês têm o hábito, quando compram um romance ou um livro qualquer, olha para o fim, logo no princípio vai para o fim, ver como aquilo termina, né? Eu vou dizer, a Bíblia termina bem, né? No fim ganhamos. No fim, a vitória final. Mas para entender o fim, nós temos que olhar para o princípio. Então, hoje eu quero começar em Gênesis até o Apocalipse. Então, vocês têm que me aguentar, não é? Quantas horas? Princípio até o fim. Vamos fazer aquela tipo de suporte assim, da Gênesis, né? Temos uma biblioteca aqui. A Bíblia é a biblioteca de 66 livros. E temos aqui no início e temos o fim. E muitas coisas são cíclicas, no sentido de aquilo que é no princípio também é no fim. É como, né, a história humana em termos de pecado começou numa árvore. Mas a história do pecado também foi resolvida numa árvore. Okay? Então é madeira, né? Foi fazer aquele ciclo. Foi aquela história completou. E a mesma coisa com o entendimento acerca dos últimos dias, acerca das últimas coisas. Agora, se nós olharmos para o livro do Apocalipse como um livro literal, eu vou dizer, vai haver muita confusão. E muitas pessoas têm essa tendência de tentar descobrir quem é aquela besta e de quais são aquelas 10 cifras, o que é que isso significa, são as noções disso. E ao longo dos meus anos no ministério, eu tenho visto, vez após vez, as ondas das interpretações acerca dos últimos dias. E quase em cada geração as pessoas falam assim, estamos nos últimos dias. Eu lembro nos anos 80, ou mesmo quando eu recebi Jesus, nos anos 70, era quase como vai acontecer dentro de anos, né? Dentro de pouco tempo a vinda do Senhor. Já é 50 anos. Né? Anos 80, 88, um homem escreveu um livro sobre 88 razões porque Jesus vem em 1988. Então, vendeu milhões de livros. Não aconteceu. Depois ele fez, os meus cálculos eram um bocadinho, né, errado, então ele escreveu outro livro sobre de 80, Jesus voltará em 89. Eu lembro a nossa filha mais velha, ela tinha 14 anos naquela altura, e ela disse, pai, eu não quero que Jesus volte agora, eu quero casar. Eu quero ter filhos. Ele disse, não preocupa, filha. Ainda não chegamos no fim. Mas em quase cada geração é aquela ênfase, aquela ansiedade, aquela expectativa. Jesus voltará em breve. Uma coisa acerca do livro do Apocalipse. É uma história coberta
em simbologia, em tipo códigos, em metáforas. E a razão é muito simples. Quando o apóstolo João escreveu o livro do Apocalipse, era o tempo do imperador Diocleciano, que era um dos piores em termos de perseguição da igreja. Ele teve aquela culto de adoração do César, em que o César era Deus. Então as pessoas tinham de dobrar os seus joelhos e servir o César como que fosse Deus aqui na terra. E na encarnação de Deus aqui na terra. Então todas as práticas daquela religião pagã também estavam envolvidas e os cristãos não podiam participar daquelas cultos pagãs, nem daquela adoração do imperador. Então foram presos, foram postos naquelas arenas assim, dos gladiadores, foram mortos assim, matados assim, de milhares e milhares de pessoas. Foi um tempo de grande tribulação para a igreja. E o livro do Apocalipse é para encorajar a igreja, naquela altura, como passar pelos grandes problemas e manter a nossa fidelidade. Claro que há muitas coisas repetidas em termos de símbolos que vêm de Zacarias, que vêm de Daniel, que vêm de Ezequiel, vêm de vários pontos assim, emprestados assim neste livro. Mas o livro tem esse tema para encorajar as pessoas acerca de como passar pelas dificuldades que existem. Também há várias coisas que não é pura metáfora, mas aponta para algo final. Porque como houve um princípio, vai haver um fim. Então a Bíblia fala sobre essa fim de tudo. Por isso hoje eu quero começar em Gênesis, porque nós, para entender o fim, temos que entender o princípio. E no princípio, quando Deus começou tudo, Ele disse que é bom. Então no fim também, quando Ele termina tudo, é também bom. Ok? Mas há muita coisa entre esses dois livros. Mas há várias coisas assim que são assim, temas neste livro. Primeiro é que Jesus está no trono. Seja qual for a circunstância, Jesus está para cima. E esse é o nosso encorajamento básico. Seja qual for a tribulação ou as dificuldades que nós passamos, Jesus está a reinar. Ele está para cima. A outra coisa é que Ele está a aperfeiçoar a sua igreja. A igreja é a sua noiva. A igreja não é uma pessoa individual, é algo coletivo. A igreja, Ele está a construir, Ele está a edificar a sua igreja para esse ponto final. A igreja faz todo sentido para Deus. Não é somente para nós. É porque em conjunto, neste ambiente de união, da congregação, da comunhão dos santos, que nós encontramos a sua presença plena. Por isso, a igreja não é uma opção. Para mim, é uma prova que nós somos cristãos. Né? Porque os que têm o Espírito Santo congregam. É normal, né? É natural, faz parte do nosso DNA como cristão. É o nosso desejo de estar juntos com os outros. A outra é que todo o engano vai ser exposto. Toda mentira, toda falsidade vai ser revelada. Porque neste momento, às vezes, não sabemos o que nós devemos acreditar, não é? Porque há tanta confusão, há tantas coisas que diz que está certo, e cada um tem a sua opinião, mas
no fim, tudo vai ser esclarecido. E a verdade vai ser revelada. Okay? Acima de tudo, o engano vai ser exposto, porque o engano é uma personagem, que é o diabo, é um enganador. E outra coisa que está certo, que neste último livro, é que há consequências eternas para aquilo que nós fazemos aqui na Terra. Há céu e o inferno. Claro que esse não é um assunto muito popular. Não é? Ninguém quer falar do inferno. Eu fiz dezenas, se não centenas de funerais e cada funeral ele está num lugar melhor. Não é? Um dia vamos estar todos juntos. Talvez não. Porque há um inferno também. Ok? Como há um céu. Então fala sobre essas conclusões. Há um juízo em que nós temos que prestar contas por aquilo que nós temos feito aqui na Terra. Porque faz parte da nossa liberdade. Deus deu-nos aquela livre-arbítrio, mas essa tem sempre consequências. Há um causa e efeito. Há algo que nós não podemos somente viver sem consequências. A Bíblia fala desde o princípio sobre a maldição e a bênção. Nós podemos escolher entre a vida e a morte. Podemos escolher entre a árvore da vida e a árvore de conhecimento do bem e do mal. Podemos escolher. Mas cada escolha tem as suas consequências. Não é? Cada escolha. Porque essa é a base da nossa liberdade. Se não há escolha, somos marionetas, somos robôs. E ninguém consegue relacionar com Deus como amigo, como família, sendo robô. Para ter um relacionamento com Deus, nós temos que ser livre. Temos que escolher ser amigo. Escolher amar. Ninguém consegue forçar a nos amar. O amor é algo que é baseado na nossa liberdade. Então Deus criou assim o mundo para que nós podemos experimentar o máximo de vida, aquele prazer pleno, de uma liberdade tremenda, mas depende das nossas escolhas. Agora, vocês estão prontos? Vamos para Gênesis capítulo 1. Agora, inspira bem. Ok? Vamos lá. Vamos ao princípio até o fim. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Começa assim. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Ele criou primeiro céus em plural. Há mais do que um céu. Okay? Paulo falou de que ele teve uma experiência que entrou no terceiro céu. Agora, se há um terceiro céu, há um segundo e o primeiro. É lógico, não é? Alguém concorda comigo nisso? Ok. Pelo menos há 3 céus. Ele criou primeiro os céus. Que significa os anjos, né? O céu, terceiro céu, segundo céu e a nosso céu, a nossa atmosfera, né? Céu. Então, primeiro ele criou os céus. A Bíblia fala em várias outras referências em Jó 38, versículo 7, que quando ele criou os céus, a terra, todos os anjos estavam a celebrar. Então os anjos estavam assim em existência antes que Deus criou a terra. Então ele primeiro criou os céus e depois a terra. Okay? Entenda isso. Eu sei que talvez não faça sentido neste momento, mas vai fazer sentido. Okay? Aqui para frente. Então está
nesta ordem. Deus criou os céus e a terra. Como? Qual foi aquela existência? Nós não sabemos. Aquilo que é revelado é para nós. Aquilo que não é revelado é para Hollywood. Para os fazer filmes. É para imaginar, não é? Porque alguma coisa aconteceu no segundo versículo. Deus criou os céus e a terra. E agora diz, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre o face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Agora Deus criou algo, mas depois disso, e eu fui ver em termos de hebraico várias palavras aqui para ter um entendimento melhor desse segundo versículo. Porque diz, nós podemos interpretar ou traduzir e a terra era sem forma e vazia, como a terra tornou-se sem forma e vazia. Ambas as traduções são válidas, segundo aquilo que eu tenho lido nos vários comentários sobre aquele segundo versículo. E aquela palavra forma e vazia, no hebraico, é muito engraçado. Porque no hebraico é aquela palavra tohu e bohu. É uma coisa como, em inglês nós temos uma expressão, helter-skelter. Alguém entende essa? Não. Helter-skelter. Português. É um caos, mas é mais os pés para cima. É uma coisa assim, é uma brincadeira com palavras. Mas nós encontramos essas duas palavras juntas em várias outras referências na Bíblia. Porque é bom deixar a Bíblia interpretar a Bíblia. Não inventa, não é? E esse que eu faço quando eu encontro uma certa enigma em termos de interpretação da Bíblia, eu tento de ver onde encontra essa mesma palavra em outras referências e como foi traduzido naqueles contextos. E um dos lugares que foi em Isaías 34, versículo 11, em que diz confusão e nível de vaidade. Interessante. Essa tohu bohu, né? É a confusão e cheia de vaidade. Né? Então, a terra, aqui, como disse aqui, a terra era sem forma e vazia, podemos dizer, era uma confusão, cheia de vaidade, né? E alguma coisa catastrófica aconteceu. Agora, o que aconteceu? Deus criou isso assim? Não. Aquilo que Deus criou, né, é uma coisa. Mas alguma coisa aconteceu. Agora nós temos muitas referências sobre a queda do céu, porque a maldade que existe na terra não começou na terra. Começou no céu. Começou com a revolta de Lúcifer, que era um dos arcanjos, que era dos querubins principais, e nós temos essa história em Ezequiel 28, em que ele, em Isaías 14 também, cheio de vaidade, se revoltou contra Deus, e houve guerra no céu. E nós temos isso em Apocalipse capítulo 12,
em que houve aquela Miguel e os seus anjos contra Lúcifer, e os seus anjos, houve uma guerra nos céus, e Jesus diz em Lucas 10, eu vi Satanás a cair. Então vamos imaginar, é como houve um asteroide chamado Lúcifer que caiu do céu, bateu a terra. Não podemos ver tudo numa forma literal, nem numa forma física. Porque estamos a falar acerca de realidades espirituais. Mas algo que Deus criou foi fortemente danificado pela queda de Satanás aqui na terra. Okay? Em vez de ser algo bonito, agora é cheio de confusão. Sem forma. Trevas. Sobre o abismo. Então, imagina. Vamos pôr a nossa imaginação a trabalhar hoje. Não é? Não é? O que aconteceu antes que versículo 3? Quando Deus começou a criar, ou vamos dizer, recriar o mundo. Que significa para mim, agora, aquilo que é claro, podemos dizer, é com certeza. Porque não é bem claro, nem naquilo que eu estou a dizer neste momento. Então, é uma hipótese. Podia ser. Mas faz sentido quando eu junto as peças que eu tenho encontrado em outros versículos, que houve alguma coisa que aconteceu para criar um mundo sem forma, vazia, confuso, cheio de vaidade, trevas, abismo, não é? Que essa que precede a própria criação, como nós encontramos em versículo 3. Mas essa primeira fase, porque não é? Se nós queremos que o mundo só tem 6.000 anos, então é difícil de entender essa passagem. Mas eu acho que tem muito mais anos. Tem muito mais anos. E até que a própria ciência está a descobrir algo, né, que aconteceu milhares, se não milhões de anos antes. Mas porque a Bíblia não é claro, deixe isso para a nossa imaginação. E vamos somente começar em versículo 3, com algo que é muito significativo. Porque essa primeiro dia de criação, Deus não criou. Deus separou. Vamos ler versículo 3. E Deus diz, haja luz. E houve luz. Qual é a nossa luz hoje? Luz hoje é o sol. Mas o sol foi criado no quarto dia, não do primeiro dia. Então ele não está a falar acerca da luz natural. Porque essa luz, que nós chamamos de dia, não é? Depende do sol. Se não houver sol, não há luz natural, não é? Entende? Ok. E viu Deus que era bom a luz. A luz é bom. Não diz nada acerca de trevas. Ok? E fez Deus separação entre a luz e as trevas. Então, o primeiro passo destes 6 dias de criação, que nós chamamos de criação, é a separação. A separação das trevas, que é o domínio de Satanás, e a separação da luz, que é a presença de Deus. Okay? É o primeiro ato. Antes da criação,
antes de fazer qualquer coisa nova, tem que haver uma separação. Para ter uma vida nova em Cristo, tem que primeiro sair do velho. Não pode entrar sem sair. Não pode receber sem relargar. Tu tens que... Tem que haver arrependimento, que é uma mudança de direção, antes de ter um nascimento novo. É um princípio, mas aquilo é baseado neste primeiro dia em que Deus separou trevas da luz. Okay? É a primeira... Agora, com essa primeira separação... Ok, vamos voltar para... Vamos virar as páginas todas. Vamos para o fim. E agora vai haver outra separação. Agora o diabo e seus anjos vão ser lançados no lago de fogo. No abismo. Ok? E não vai haver mais noite. Nem sombras, porque a presença de Deus é que ilumina tudo. Ok? Então nós temos a separação é no princípio e agora vai haver uma separação no fim. Okay? E que depois daquele primeiro dia ele diz, esse é bom. Para ser separado, para ser tirado do reino das trevas, para o reino do seu amor, o reino de Jesus, é algo tremendo. Amém. Não é? Deus, no seu amor, não deixou-nos perdidos, não deixou-nos em confusão, não deixou-nos nesta vaidade da vida, não deixou-nos nas consequências dos nossos próprios pecados. Separou-nos disso, para que nós podemos experimentar uma outra vivência, uma vivência na sua presença, uma vivência nova, ok? Porque antes da criação e antes de novas terras e novos céus, antes disso, tem que haver uma separação. O terminal, o fim das trevas. O fim dessa confusão. Essa é a primeira separação. E essa é fácil de ver, porque nós entendemos. Ok, pronto. O diabo é um enganador. Ele é quem enganou-nos. Nós seguimos, nós somente acreditamos naquele engano e caímos em pecado. E cada um de nós, vendo Satanás lançado no lago do fogo, é uma celebração. É tremendo. Aquilo que tem causado tanta aflição, agora foi lançado fora. Agora não há mais daquela maldade. Sabe que o inimigo que engana de geração após geração. O engano é torcer a verdade, torcer as coisas boas, dar uma outra significado daquilo que é tremendo, porque é um engano. Ninguém é enganado pelo mal, é enganado pelo bem. Então ele usa palavras como amor para nos enganar. Não é? Paz. Eu sinto tanta paz. Às vezes esse é engano. Por isso, do longo do tempo entre Gênesis e Apocalipse, nós fomos dados a sua palavra para ser algo objetivo, não subjetivo, objetivo que é a verdade. Para caminhar à luz disso, para enfrentar as grandes dificuldades, para saber como lidar com situações após situações, como vencer do mal.
com a palavra de Deus. É a nossa espada, é a nossa arma contra o inimigo. Por isso é tão importante que nós somos dedicados à palavra de Deus. Crie esse hábito de ler a palavra todos os dias. Crie esse hábito de citar a palavra, aprender mesmo, estudar a palavra. Não seja preguiçoso nisso. É aquilo que é a tua âncora. Não é? No tempo em que há muita confusão, em que há muita vaidade e cada um tem a sua opinião e fala às vezes como que a opinião é a verdade. Porque é tão convencido que é. Mas a Bíblia revela o que é a verdade, porque a verdade é uma pessoa. É Jesus. Agora, segundo dia. E esse é o mais complicado. Mas também tem a sua referência no fim. E esse segundo dia, e vamos ler isso em versículo 6. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas e haja separação entre águas e águas. Agora, a água já existia. Desde o princípio, desde o versículo 1. Agora, versículo 2. Houve águas sobre o abismo. Não é? Houve águas e o Espírito Santo estava a vigiar sobre essas águas. Então, havia águas, não água, águas. Porque há várias águas. Há águas da terra, há águas do céu, águas celestiais. Nós falamos na Bíblia sobre o rio de água viva que corre, que salta dentro de nós. O rio que vem do trono de Deus. No final também fala sobre nós. No fim, na cidade santa, vamos beber da água da vida. Então há várias águas. Segundo dia, a palavra de Deus foi lançada para separar as águas. Entre as águas aqui, que são naturais, e as águas celestiais. Segue-me nisso. Hein? Eu sei que é um bocadinho confuso. Mas vocês têm que entender algo que nas últimas 2 semanas eu tenho tentado investigar e dizer ao Senhor, eu estou a entender alguma coisa, mas eu quero que essa diz algo na nossa vida prática. Porque a Bíblia é assim, não é somente um livro do futuro ou do passado, mas é de presente na nossa própria vida. E essa separação das águas, porque em capítulo 3 de João, Jesus estava a explicar o novo nascimento e Nicodemos, na sua mente natural, não estava a entender nada disso. Diz que, mas como é possível nascer de novo e entrar no ventre da minha mãe novamente? É impossível, não entende isso, é uma confusão. E Jesus disse, não, quem tem que ser nascido das águas, porque quando alguém nasce naturalmente, a água sai e depois o bebê rebentar as águas. É nascimento natural e depois é nascido do Espírito, é nascimento espiritual. Então, nesta fase, esse segundo dia, em que Deus diz também é bom, é quando as coisas naturais são separadas dos espirituais. E nós encontramos coisas engraçadas, mas às vezes só olhando com mais um pinto fino que nós podemos descobrir algumas dessas verdades. Há uma diferença entre aquela natureza natural, aquela natureza humana,
E algo que Deus tem para nós é uma natureza divina, natureza espiritual. A Bíblia diz não somente em capítulo 1, quando Deus criou o homem, mas também em 1 Coríntios 15, 44 ou 45, diz que o primeiro Adão era uma alma vivente. Mas o último Adão é um espírito vivificante. Então a primeira é a alma vivente. Então é um corpo, tem um corpo para essa terra, mas o motor, quem que dirige esse corpo é a sua alma. Então o corpo está dependente da sua alma. A alma é a sua mente, as emoções e a vontade. Então eu vou pensar algo e aquele pensamento se transforma num sentimento que vai gerar uma decisão. E nós dizem, né? Nós andamos assim no natural pela força da nossa alma. Agora os seres espirituais, e nós encontramos isso em várias referências também, como os querubins em Ezequiel capítulo 1, diz que eles têm olhos em todo lado. É um ser muito estranho. Não dá para nem imaginar o tipo de criatura que esse é. Mas ele diz uma coisa-chave. Ele é dirigido pelo Espírito. Guiado pelo Espírito. Não pela alma. Não pela mente. Mas pelo Espírito. Ok. Agora nós temos uma certa diferença acerca do Espírito e da alma. Na ressurreição, no fim, vai haver uma ressurreição dos mortos. A ressurreição dos mortos não é algo físico, mas espiritual. Porque as pessoas têm dificuldade. Se for queimado, então a ressurreição, o que será? Não é? Há pessoas que têm dificuldade nisso, né? Fica assim, o que vai haver se for cremado? Eu não vou ser cremado, porque pronto, e depois, como é? Mas o nosso corpo, mesmo assim, vai voltar ao pó. E se for lançado pelo mar, e depois um peixe come o corpo, e depois nós comemos o peixe, não pensa assim, não é literal. Não é literal. Agora é interessante, eu quero que só ficar nesta área pequenininho, porque vamos para 1 Coríntios 15. Fala-se muito sobre a ressurreição, sobre a nossa transformação da natureza, sobre os últimos dias, como será a nossa vivência no céu e tudo isso, qual será a nossa forma, né? Então, se vocês gostam muito do teu corpo agora, não fica tão apaixonado pelo teu corpo, porque não vai ser assim. E alguns vão dizer, glória a Deus. Mas tem essa palavra para alma, em grego, é psuque. Psuque, onde nós temos psicologia e tudo, né? É a psiquiatra, aquela psiquiatra no grego significa médico, então psiquiatra é um médico da alma, que é um médico das emoções e de mente e tudo. Okay? Tem a ver com isso, é uma ligação, é somente uma palavra grega na nossa língua portuguesa. Psuque. A palavra para espírito é pneuma, onde nós temos pneu. O pneu está cheio de ar. Pneuma é ar, ou sopra, ou vento. Okay?
tem a ver com... Okay? É o Espírito. Okay? Essa é a palavra literal. Agora, essa palavra psuque, alma, na nossa língua portuguesa, nós não temos um adjetivo com esse sujeito, essa palavra. Algumas pessoas tentam de traduzir essa ou várias, onde encontra, porque no grego tem essa palavra como também adjetivo. Então, mas em português nós usamos mais natural. O homem natural, ou animal, ou sensual. Há várias formas que os tradutores da Bíblia usaram aquele adjetivo psuque, né? Feito um adjetivo para descrever o tipo de corpo que é. Okay? O tipo de corpo que é terrestre, que é natural, que é sensual, é um corpo dirigido pela alma. Okay? O corpo que é celestial é um corpo dirigido pelo Espírito. Agora, essa separação que houve no segundo dia é aquela separação daquilo que é animal, aquela vida sensual, aquela vida em que a nossa mente termina tudo, ou uma vida em que somos dirigidos pelo Espírito. Foi aquela separação das águas. Agora, vamos voltar para o fim, novamente. Porque no fim da Bíblia, também há uma separação. Há uma separação. E vamos para o fim. Vamos para capítulo 20. Porque Deus vai separar as pessoas naturais das pessoas espirituais. Não é? Naturais no sentido que dirige a sua vida pela sua alma. Okay? E não são guiados pelo Espírito. Em capítulo 20, versículo 15. E diz que... não. Não. Onde está? Onde está? Tá. Ok. Primeiro eu vou ler isso em versículo 15. E aquilo que não foi escrito, não foi achado escrito no livro de vida, foi lançado no lago de fogo. Então há uma separação entre as pessoas que têm o seu nome no livro de vida e quem que não tem. O que significa isso? Agora nós temos a Vera, quando ela pregou sobre aquelas cartas, frisou numa carta somente no princípio do Apocalipse. Muitas vezes nós encontramos aquela expressão, ao que vencer, não é? Ao que vencer, então ao que vencer, o seu nome não vai ser riscado do livro de vida. Então há uma hipótese de ter o nosso nome lá e depois arriscada. Não é? É alguém que um dia aceitou Jesus porque para ter o nosso nome escrito no livro de vida precisa um novo nascimento. Sendo nascido de novo, o nosso nome está escrito no livro da vida. Nós participamos nesta
árvore da vida, nós temos aquela experiência, uma vida nova e tudo. Mas temos uma responsabilidade de manter a nossa vida no Espírito Santo, dirigido pelo Espírito Santo, porque se não continuar, o nosso nome também pode ser arriscado do livro de vida. Conheço muita gente que tem começado bem. Porque quem começado não é uma garantia que vai terminar bem. Mas que é importante que a pessoa termine bem. Não é? Porque no fim vai haver uma separação. E quem que não está escrito no livro da vida vai ser lançado no lago do fogo, que é o inferno. Junto com o inimigo. Todos celebram quando o inimigo é juntado, mas essa outra separação é mais séria para nós. Porque tem a ver com a nossa posição real, sem máscara, sem rótulos, sem currículo. Tem a ver com o nosso relacionamento com Deus. Porque se estamos naquele livro da vida é algo pessoal. Fazer parte de uma igreja é fazer parte de castiçal. Castiçal, segundo o princípio do Apocalipse, significa a igreja. É a nossa coletividade, a nossa ligação. Juntos. Mas estar no livro da vida é algo pessoal. Tu não podes estar lá porque a tua mãe está lá. Não há cunhas, não há padrinhos, não há ninguém que pode dar palavra para ti. É entre tu e Deus. O teu nome está lá ou não? E depende de ti. Depende do teu relacionamento com Deus. E depois fala sobre várias... deixa-me ver se eu encontro isso rapidamente. Porque é uma lista... que descreva dos que não estão. Ok, bom. Tinha isso ali. Mas eu vou somente... Eu tenho escrito aqui, mas a referência escapa-me neste momento. Primeiro são os tímidos. 22? Ok. Versículo quê? 20? Ou 15? Ok. Sim, mas essa é outra lista. Tem outra lista também. Os que prostituem. Os que prostituem, ou em outra passagem, eu acho que é em 19, fala sobre devasos. São pessoas imorais. O que é imoralidade? Porque é um dos enganos hoje em dia. Mas se sentir amor não há problema nenhum. Podemos juntar com quem que nós gostamos, que nós amamos. Não há problema. Mas imoralidade é quem que tem relações sexuais fora do casamento. Ponto final. Ponto final. Mas hoje em dia não é assim. É porque o engano existe. Porque as pessoas têm os seus olhos enganados, e os seus valores assim torcidos. Mas no fim, graças a Deus, vai haver uma separação. Vai haver uma separação. Todos falam sobre os mentirosos. Quem que menta, quem que engana, não faz parte do reino de Deus. Não faz parte. Mas convém, de vez em quando convém. Mas para safar nesta vida tem que ser. Não! Está na luz ou das trevas? Está com Deus ou não? Está a ser guiado pelo teu raciocínio, a tua mente? Aquela parte animal, aquela parte sensual, aquela parte
natural ou está a ser dirigida pelo Espírito Santo, porque um dia vai chegar. Agora, Jesus até profetizou isso e disse que quando ele estava a falar sobre os sementes, diz que o homem semeou no seu campo e a semente significava o reino, né? Os filhos de Deus. Foi semeado, mas depois o inimigo semeou também joio. E eles começaram a crescer juntos. E os discípulos dizem, então vamos arrancar primeiro o joio. Não disse, não, porque arrancando o joio vai também estragar o trigo. Então vamos esperar até o fim, e no fim os anjos vão separar do joio do trigo e vão lançar no fogo o joio. Então, neste momento, nós estamos numa sociedade em que tudo cresce juntos. Porque um ambiente onde há liberdade é um ambiente em que tudo existe. O mal e o bem, até que o pior e o melhor existem juntos, porque esse é um ambiente de liberdade. Mas um dia, nós temos que prestar contas pela nossa liberdade. E fala sobre os homicídios, fala sobre os abominais, vasos, feiticeiros, idólatras, fala sobre os mentirosos, que são pessoas com, talvez, têm razão à sua maneira. Porque alguém que é dirigido pela alma sempre tem razão. Pensando eles, tem razão. Mas, enfim, não tem. Porque quem vai permanecer e quem está nesta listagem de vida em que a sua vida é redimida pelo sangue de Jesus e que tem sido dirigido por Deus. Amém? É aquela separação no fim. É interessante que Deus diz naquele segundo dia que também é bom. Porque imagina, porque a Bíblia diz que essas pessoas que têm essa mistura, essas outras, não vão herdar o reino dos céus. Então, para entrar numa outra estação, uma nova criação, vai haver uma nova criação sem esses impulsos, essa coisa que puxa-nos para baixo. E nós vamos ter aquela capacidade de ter aquela comunhão com Deus, sem aquela alma que sempre leva-nos a fazer a nossa própria vontade. Aquela independência, aquela rebelião, aquela revolta, que muitas vezes faz decisões erradas. E, irmãos, claro que talvez alguns de nós estamos mais perto deste dia do que os outros, não é? Mas eu vou dizer, a minha preocupação principal, que eu posso estar pronto para aquele dia. Que eu posso dizer, Senhor, mesmo aqui eu não tenho medo de morrer, porque eu sei que os meus pecados foram lavados pelo sangue de Jesus. Meus pecados foram lavados, foram perdoados. Né? Eu sei que eu tenho um relacionamento com Deus. E essa certeza dá-nos aquela paz verdadeira. E nós podemos experimentar o amor verdadeiro. Não é? Porque eu vou dizer, há muitas pessoas que estão somente a fingir. Estão a fazer passos religiosos, mas não têm na vida. Ainda passa por muitas curvas e desvios. E se for revelado um dia, eles ficam assim, sem nada. Mas é o tempo, irmãos, que tomamos a sério
daquilo que Deus diz, porque como Ele fez no princípio, Ele vai fazer no fim. É a sua forma de fazer tudo de novo. É primeiro resolver problemas. Aquilo que tem criado tanto desvio e tanta tristeza e tanta dificuldade. Primeiro Ele vai retirar isso. E vai criar tudo de novo. Quero que nós ficamos em pé. Eu não sei se é essa culpa. Eu vou culpar o grupo de louvor, não é? Eu não sei quanto tempo que eu comecei, mas eu sei que era só 15 minutos de pregação. Não, os mentirosos vão por aí perto, não é? O Senhor perdoa-me por isso. Aleluia. Ok. Aleluia, Jesus. Obrigado, Pai. Que quando Tu falas do fim, Senhor, Tu sempre apontas, sempre diriges-nos para o lugar da salvação. Nós podemos encontrar a nossa descanso, o nosso lugar seguro em Ti. Mesmo se for tribulações para todo lado, mesmo se for grandes ou pequenos, ou que dura muito tempo ou pouco tempo, seja física, seja de vem das outras, mas seja qual for a posição que nós sentimos, Tu tens o remédio, Senhor, Tu tens a Tua presença que afasta as trevas. E, Pai, nós encontramos a nossa vivência em Ti, para as trevas não dominam sobre a nossa vida. Eu quero encorajar a vocês, e mesmo onde estiver, se vocês têm visto que havia trevas em ti, havia aquelas tendências para fazer o mal, para mentir, para roubar, para ser imoral, para tentar convencer a ti mesmo que esse desvio está certo, é porque toda a gente faz. Se Deus está a falar contigo neste momento, perante Deus, clama neste momento para o seu perdão. Deixa que o sangue de Jesus te lava, que remova toda impiedade, toda aquela força de uma alma perdida, uma alma contaminada pela vaidade, pela confusão, pelas trevas, que encosta, que confia novamente no teu Deus. Alguns de vocês têm um testemunho muito antigo, mas não é vivo, não é atual. E Deus está a chamar-te novamente para aquela presença, a sua presença, onde há vitória, onde consegues vencer. Aleluia, Jesus. Obrigado, Pai. Faz essas orações suaves, faz essa oração perante o Senhor. Porque o meu desejo é ver cada um de vocês nesta criação nova, nesse céu. Cada um de vocês. Sabendo isso, irmãos, ninguém deve ficar assim, com qualquer dúvida acerca da necessidade de salvação. Todos devem ficar assim muito atentos de levar os teus queridos, a tua família a Jesus. Fala de Jesus, porque senão não há outra salvação, não há outro remédio. Não há. Eu não quero que as minhas irmãs, eu não quero...
a minha família, não quero os meus amigos, nem meus vizinhos ser lançado do lago de fogo. Não quero ver isso. Por isso Ele deixou-nos aqui. Por isso Ele demorou esse tempo todo, para que nós podemos alcançar ainda mais pessoas e arrancar essas pessoas do mal do inimigo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Em Teu nome, Senhor. Fala com Teu povo, Senhor. Em nome de Jesus.